É de Lei é uma editoria específica que envolve conhecimentos e informações do mundo jurídico, não apenas para o militante na advocacia, as pessoas do mundo da lei. Não, visa principalmente trazer orientações para um público consumidor ávido, sedento de boas informações. Não é à toa, não é gratuito que nós estamos recepcionando Dr. Gabriel Correia Careta. Nós o conhecemos muito mais como Gabriel Careta, jovem, formado há tão pouco tempo, mas que já traz toda uma bagagem, toda uma experiência conquistada depois de uma bela faculdade, ter sido aprovado no exame da OAB e com certeza nas suas especializações. Dr. Gabriel Careta, seja bem-vindo em É de Lei. Muito obrigado, Dr. Theo. Eu agradeço o convite também aí, a oportunidade de trocar uma ideia com o doutor, né, conversar e Sim. Me apresentar um pouco pro doutor, né, conhecê-lo pessoalmente. Olha, a alegria é minha. Um sexagenário, né? Não é o sexualgenário, né? Falando com o jovem formado em 2019, cheio de vida, cheio de sonhos. O que se passa na cabeça de um jovem advogado que já começa com sucesso, Gabriel? Dr. Theo, muito trabalho, né? Eu penso que no começo da advocacia, principalmente nos primeiros anos ali, é o momento da gente trabalhar muito e estudar na mesma intensidade, né? Porque é o momento de absorver conteúdo e, ao mesmo tempo... Porque, na verdade, a parte de formação, que eu chamo de enciclopédica, de muita literatura, muito estudo, essa foi pesada durante 5 anos, pelo Exato. menos. Além da preparação do exame de comprovação de ordem para ingressar nos quadros da OAB. E, decididamente, o exame da OAB ainda é algo difícil. Com certeza. Com certeza. Ele é muito desafiador, Dr. Theo. Principalmente ali, a primeira fase ali, ela tem seu conhecimento geral, né? E na minha oportunidade, quando eu fui fazer a primeira fase da OAB, foi no susto. Eu confesso que foi no susto, né? Minha intenção era fazer a primeira prova do ano, no comecinho do ano, já com a intenção, isso não foi no início do 5º ano de Direito. Olha só, né? em pleno curso. Eu estava cursando a faculdade. Era um desafio ainda. pessoal. Exato. Eu falei, a minha intenção era fazer a primeira prova do ano, ver as matérias onde eu não fui tão bem, estudar para bastante. A próxima eu ir legal. Só que no susto eu passei. Que beleza. No susto assim, né? Minha esposa falou assim, Gabriel, no susto não, você estudou pra caramba durante 4 anos. Quando né? a gente se cobra muito, o máximo que a gente sabe é muito pouco. Exatamente. A gente, o que aconteceu? Como minha intenção era me testar, eu não estudei para a prova. Sim. Você já vinha estudando muito durante o curso. Todo o curso de Direito. Pelo menos todo sábado ali, umas 4, 6 horas por dia, depois de eu trabalhar, né? Eu trabalhava de manhã ali no período da manhã até na hora do almoço. Tinha moleza. Não. Durante toda a faculdade eu trabalhei. Fiz a faculdade no período noturno, né? Então, nos últimos anos ali fiz o estágio, mas aí o que aconteceu? Em 2019, à medida que eu passei na primeira fase da OAB... Agora vem a segunda, que vai envolver a parte prática. Exato, e aí foi que eu falei assim, não posso perder essa oportunidade. Sim. Né? Não posso abaixar a guarda agora. E aí foi quando, na primeira fase, no dia anterior que eu estava comentando com o doutor, no sábado, eu entrei em desespero. Sim. Eu fiquei assim, gente, eu não estudei nada. Ansiedade tremenda. Não estudei nada, não sei nada, que não sei o que. Minha esposa, não, calma, você sabe, você estudou e tal, vai lá, faz a prova. E aí aquilo me deu vamos dizer assim, uma descarregada, fui fazer a prova tranquilo, passei. E aí nessa oportunidade que eu passei, eu falei, não, eu preciso mudar tudo. Sim. E aí foi onde eu pedi demissão, onde eu tenho que passar na fase principal. A segunda e última. Que no trabalho onde eu estava com meu pai, ajudando ele, auxiliando ele numa padaria, acordava muito cedo e tal, aquela coisa. Aí eu saí dali e comecei a trabalhar de forma autônoma. Comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. Olha. E desde o momento que eu me casei... Sem qualquer constrangimento. De forma alguma, trabalho lícito. Mas é honroso ser um motorista de aplicativo, desenvolver qualquer atividade. Exato. Porque o sonho era outro, né? Exato. E eu me casei em 2017, ainda quando eu cursava a faculdade. Casei muito novo. Eu e minha esposa, nós estamos juntos já fazem 12 anos esse ano. Tem uns 3, 4 filhos? Um só, calma. A Clara, que cuida da produção.
É porque eu estou lendo a Bíblia pelo livro de Gênesis. Crescer e multiplicar. Bom, já deu para ter uma ideia que você foi lá na prova, na prova prática, e graças a Deus foi bem sucedido. Passei. Isso, exatamente. O que você escolheu na época? Na época matéria? eu escolhi criminal, penal, porque sim. era uma matéria que eu tinha muita facilidade, Sim. e os professores que eu tive durante o curso da faculdade Sim. foram excelentes. Então era Que uma matéria ótimo. que eu tinha muita muito seguro, tranquilo. Mesmo não sendo a área que eu escolhi para atuar, Sei. é uma matéria que na época eu dominava muito ali para o exame de ordem. E aí, Sim. graças a Deus, passei de primeira também na segunda fase, em 2019, no início do ano. Isso é passado. Dr. Gabriel Careta, ele abraçou o direito empresarial. Exato. O mundo não vive sem os negócios. Exatamente. O centro do mundo envolve escambo, Isso. troca, negociação, riscos, lucros, perdas. Exato. Escuta, mas não dá para diminuir o sofrimento de um empresário, desde um microempreendedor individual Exato. até um empresário de nível internacional. Não tem como a advocacia empresarial dar suporte, orientar, dar diretrizes para que o empresário tenha menos riscos? Com certeza, doutor. Aliás, eu escolhi essa área do direito, né, por ter essa vivência ali de meu pai e minha mãe sempre foram empresários autônomos, são né? comerciantes, empresários. Exato, e eu sempre vi as dores deles ali, né? Então, quando eu converso com o empresário, quando eu estou ali com ele, eu sei das dores dele. Eu já tenho uma noção do que ele precisa. Em casa. Exato, eu vivia isso. Meus pais saíam cedo para trabalhar, voltavam à noite, não tinham convivência familiar, se dedicava, dava a vida ali no negócio. E também tinha as dores, né? A questão que todo mundo já sabe. Sim. E aí eu escolhi essa área de atuação também pelos estágios que eu fiz durante a faculdade, né, e por essa vivência. Quer dizer, então, na verdade, o direito empresarial, que na minha época era direito comercial. Isso. Eu sou do tempo de 1900 e rolhas. A turma de 82 falando com a turma de 2019. Olha que privilégio. Doutor Gabriel Careta, qual que é a demanda? Quais são as demandas que mais atormentam a vida de um empresário? Olha, doutor, eu falo por experiência própria, pelo que me procuram para fazer. Geralmente, o empresário, infelizmente, né, também no início do negócio não ter muita condição de ter um advogado ao seu lado desde a constituição da empresa, normalmente ele começa só com o contador. Tem uns que já começam trabalhando até de forma irregular. Exato. E aí, sou muito procurado por demandas trabalhistas. Tá? Contestações e defesas trabalhistas. Sim. Porque alguém prestou serviços para o seu cliente. Isso. E esse prestador de serviço entende que ali havia um vínculo de emprego. Não, às vezes já tinha um vínculo estabelecido, mas ali dentro do trabalho tinha alguns direitos que não teriam sido obedecidos. Exato. E aí aquele trabalhador aquele empregado vai pedir aqueles direitos. Todas aquelas verbas de rescisão. Exato. Tá, agora me diga uma coisa. Mas você tem um preventivo na sua banca de advocacia. É exatamente isso. Qual que é o espírito desse trabalho de prevenção? Doutor Theo, é justamente mitigar o máximo possível de dispêndio financeiro para o empresário. Porque eu mostro para ele, com muita tranquilidade, que uma ação trabalhista é muito mais caro do que você ter um advogado ali, uma assessoria jurídica, mês a mês, para mitigar os danos. Então, por exemplo, um caso prático. Uma vez fui procurado por uma empresa, uma fábrica de sapato aqui da cidade, porque... Gente, para variar, viu? Franca é uma fábrica de calçados, tá bom? Para variar, mas já foi mais forte, viu? Hoje tem outras espécies, outros ramos, mas o sapato ainda é forte. Ainda é forte. Aí ele procurou você? Me procurou porque ele uma funcionária que estava gestante, a família dela não tinha muita gente aqui na região e tudo mais. Ela falou, não, vamos voltar para minha cidade, porque lá eu vou ter uma rede de apoio maior. E eu queria fazer um acordo. Eu quero sair. O que aconteceu? E aí tinha uma estabilidade da CLT e da Constituição. Exato. O que o empresário, na época, não tinha uma assessoria jurídica, não tinha um advogado ali do lado dele para auxiliá-lo. O que aconteceu? Fez a rescisão do contrato do jeito deles, na verdade. Exato. E aí, ele acabou fazendo como uma demissão sem justa causa. Que não tinha nada a ver? Exatamente. E aí lá, o que aconteceu? Até então estava tudo ok. Quando chegou o termo de rescisão do contrato de trabalho famoso, TRCT, a funcionária viu lá o valor da estabilidade que ele deveria ter pago para ela, que não pagou. Que teria porque que ela no termo para não dar BO. Exatamente. E aí nessa oportunidade, na hora que ela viu
o dinheiro que ela ia ganhar, ela falou... Putz. Os olhos cresceram. Exato. E assim, né? Assim, Esqueceu o combinado. Esqueceu o combinado com o filho para nascer, né? Com a dificuldade financeira, a gente sabe que é mais ou menos... o empresário também, nesse momento, estava passando por dificuldades. Porque estava mudando todo o combinado. Exatamente. Quem precisava de sair da empresa não era o empresário. Era ela. Que exatamente. coisa, hein, doutor? Gente, isso é advocacia preventiva que está sendo tratada em Edley pelo doutor Gabriel Careta. E aí, o que acontece? Só para eu entender. Fez a demissão, logo chegou a reclamação trabalhista. E aí eu tive que atuar fortemente na defesa para mostrar que tudo ali havia sido combinado, aí tinham diversas provas, enfim, claro. Deu tudo certo. Sim. Porém, tem um detalhe importante. Para fazer esse tipo de demissão, o que tem que ser feito? Um acordo extrajudicial a ser homologado na Justiça do Trabalho por... A cada parte constituída por 2 advogados diferentes, de escritórios diferentes para não dar nenhum tipo de conluio em detrimento, em prejuízo do mais fraco, exato, na Justiça do Trabalho reclamante. Sim. E homologar isso na Justiça do Trabalho seria super simples, teria acontecido caminho redondinho, sem muita curva, sem mata-burros. Mas o empresário sabe disso? Ele não sabe. O que acontece também? Às vezes um empregado quer sair e o empresário sente, né? Esse aqui acho que pode entrar com uma ação. O que alguns empresários falam é que a advocacia empresarial é cara. Você tem o nome de careta. Você não vai usar o caro em excesso. De forma alguma, doutor. Você não usa o bom senso para arbitrar, combinar os seus honorários. Eu quero que isso fique claro aqui em Edley, porque eu sei que você é de família tradicional. Seus avós maravilhosos, o José Careta, a doutora Edna, meus amigos pessoais. Você tem tios, tem parentes que são do mundo jurídico. Vocês têm uma tradição. Careta é um nome forte na advocacia. E agora você já com seus praticamente 5 anos nessa militância, você facilita a vida do seu cliente? Facilito, doutor. Na hora de precificar os meus honorários, né, na hora de colocar o valor ali na mesa, eu não olho para o quanto aquela empresa fatura. Sim. Eu não olho para quanto que aquele empresário ganha por mês. Eu não olho para o carro que ele tem, eu não olho para a casa que ele tem, eu não olho para o tamanho da estrutura da empresa, assim, de física. A priori não é isso. Não, doutor. Eu analiso o trabalho que ela vai me dar. Sim. Se eu chego numa empresa que está começando o trabalho dela... 2, 3 funcionários 2, 3 funcionários. Não, pode até uma empresa assim, relativamente grande e tal. Médio, só que ele não tem nenhum processo trabalhista, ele não tem nenhum processo cível. Não tem nenhuma autuação tributária. Não tem nenhuma atuação tributária. Tá a vigilância sanitária não está no pé dele. Não está no pé dele. Está cumprindo ali todos a legislação, né? E ele quer um preventivo, ele quer um advogado para estar uma vez por semana. O preventivo é a assessoria jurídica. Assessoria jurídica, permanente. Doutor. Permanente. Ali eu fecho o contrato. Ele me liga. Eu ligo. Não, e assim, doutor, na minha assessoria eu também cuido da parte pessoal. Então, eu todo faço. O RH. Não, pessoal do empresário. Pessoal do empresário, a vida pessoal cuido dele. do CPF dele. Isso é importante. Gente, Edley está cuidando aqui de assuntos de ordem empresarial. E muitas pessoas confundem a PJ com a PF, a pessoa física com a pessoa jurídica. Exato. Você tem esse cuidado, alerta o seu cliente, inclusive, para os crimes que ele comete quando ele faz confusão patrimonial. E não só, doutor, além de explicar para ele os crimes que ele pode cometer, né, fazendo essa confusão patrimonial, eu também cuido como eu disse, cuido do CPF e também da sucessão da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que tem 2 sócios. Sucessão significa que eu posso morrer, é isso? Todo mundo pode, né, doutor? É mesmo? Com certeza. Meu Deus do céu. Por que você foi lembrar isso, doutor? Então, eu cuido da sucessão empresarial, eu cuido dessa parte do... E depois? Por exemplo, você tem um sócio, você tem uma empresa com o seu sócio. Você gostaria de ser sócio da esposa dele ou dos filhos? Se tem isso arrumado... Aí já é uma outra situação. Exato. Às vezes o empresário é um cara de diálogo, um cara vivido, me traz uma pessoa totalmente autoritária, pródiga, irresponsável, desorganizada, arrebenta com a empresa. Arrebenta. E então, doutor, um detalhe do direito empresarial é o seguinte... É uma área do direito que você tem que trabalhar com várias frentes. Então, você precisa saber do direito empresarial. Sim. Às vezes o empresário te procura para fazer o contrato social da empresa, para deixar tudo muito bem alinhado. Começo. Exato, é um bom começo. É o melhor começo. Juntos. Exato, é o melhor deles. Exato. Sim. Aí tem um empresário, ele precisa de um advogado trabalhista que entende da legislação
da CLT. E para prevenir, como você bem enfatizou, qualquer litígio com aquele parceiro de trabalho. Exatamente. Brigar com o ex-empregado é muito Não, ruim, é absurdo. É desgastante. E tanto que eu falo, né, na minha atuação, eu também trabalho com compliance, né, nas empresas. O que é esse compliance? O compliance é uma palavrinha que vem do inglês, né, que a gente, vamos dizer assim, uma forma mais fácil de traduzi-la seria estar em conformidade. Sim. Então, são processos que nós criamos dentro das empresas para deixar ela conforme. Sim. E aí, na verdade, você traz um processo minimamente ético para as relações. Anda de mão dada. Né? Anda de mão dada. Eu não vou fazer o ilícito. Exato. E não vou deixar praticar um assédio moral, um assédio sexual. Não vai ter arbitrariedade. Também não vou participar, eventualmente, de uma licitação. Exato. Né? Para levar vantagem. Exato. Eu aprendi no compliance que o barato sai muito caro. Muito caro. Eu gosto de uma frase que eu escutei, que o custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo. Olha só, quer dizer que se o malandro soubesse o barato que é ser honesto, ele não seria desonesto. Não seria desonesto, exatamente. E aí, nessa minha atuação, eu não defendo só o empresário. Sim. Eu também defendo o empregado. Sim. Para garantir que os direitos deles serão preservados. Ótimo. Entendeu? Doutor, nós vamos encerrar porque o Edley, ele tem um time, ele tem aí um módulo, e eu tenho a impressão que você já deu algumas dicas importantes. Agora, se você quiser conhecer o doutor Gabriel Careta, você vai ter que ir ali no escritório dele. Ele está na Tomás Gonzaga. Isso. Que número que é ali? 1973, na sala 5. 1973, sala 5. Isso, lá é um conjunto de salas. Dispara o Zap Zap. Na medida que você dispara o Zap Zap, eu vou fazendo assim, a Ana Clara vai soltando na tela e você vai fixando. Doutor Gabriel Careta, advogado empresarial. Doutor, que alegria tê-lo aqui. Doutor, eu que agradeço pelo convite, por mais uma vez poder conhecê-lo pessoalmente. Já acompanho no Instagram há um tempo e fico muito feliz pela oportunidade. Agradeço imensamente. Falar com você é de lei. Muito obrigado, aqui no portal Notícias de Franca. Muito obrigado.